Bom dia, senhores. Bom dia. Inventário das habilidades para lidar com situações de risco. Também conhecida como respostas de enfrentamento. O que seria isso, senhores? O que seria uma resposta de enfrentamento? Resposta para enfrentar as situações Boa. adversas. Boa. Como eu respondo aos eventos do dia a dia, da vida, os reveses. Ou melhor dizendo, como eu reajo às minhas emoções. Todos nós, seres humanos, temos maior ou menor habilidade para lidar com determinados sentimentos e situações de nosso cotidiano. Alguns, ao longo da vida, aprenderam esta habilidade, enquanto outros, não sabendo como lidar adequadamente com as situações, sempre buscaram escapar daquilo que lhes causasse desprazer ou mal-estar. Como é que nós escapávamos do desprazer ou do mal-estar? Usando drogas. Usando drogas. Delícia. É bom demais, né? Sim. Algumas pessoas aprenderam, mesmo sem dar conta disto, que bebendo ou usando drogas poderiam obter algum alívio daqueles sentimentos ou situações desagradáveis. Mas é um equívoco. Muitos acabam se tornando abusadores ou dependentes. Olha que interessante. Muitos acabam se tornando abusadores. Primeiro passo. Só que aqui é o caminho inverso, tá? Da adicção. Abusadores. Ou Abusados. Ou Adictos. dependentes. Dependente do quê? Droga. Dependente do quê? Da droga? Senhores, vamos lá. Do quê? Você é dependente do quê, filho? Fala pra mim. Do que você é dependente? Eu sou dependente da minha mãe e do meu padrasto. Dos meus tios. Do mundo ao meu redor. Sim ou não? Sim. Se eu não desenvolvi habilidade para viver a vida, então logo eu preciso que alguém me ajude a viver a minha própria vida. Faz sentido? E aí você tinha problemas financeiros. O que você fazia? Sabe em droga. E aí quando tava aquele BO financeiro, quem resolvia o BO para você? Família. Faz sentido? Alguém não experimentou isso? Alguém não viveu isso? E aí você brigava com a sua esposa, você ligava para tua mãe e falava: mãe, fala com ela, mãe. Sim ou não? Sim. Faz sentido, senhor? Você mesmo já deve ter passado por muitas situações difíceis, conflitantes, confusas, estressantes ou, ao contrário, alegres, de bem-estar, de felicidade total, das quais o álcool ou a droga fizeram parte. Agora que você iniciou um processo de recuperação, é importante dar-se conta de como as drogas tiveram uma participação ativa ao longo da sua vida, tanto nas situações boas como nas ruins. Como é que está escrito na literatura de NA? Vivíamos para usar e usava para viver. Muita gente fica tão ligada no álcool ou em outra droga que parece não conseguir pensar em obter prazer, em viver sem ela. Não consegue pensar em uma maneira eficiente ou diferente de obter prazer que não seja através do uso da droga. Quem aqui já andou de carrinho de alemão? Quem rodou peão? Bolinha de gude? Amarelinha? Pega-pega, esconde-esconde? Era prazeroso? Sim. Você sente prazer hoje em pensar em bater uma bolinha de gude? Hoje não, filho. Quem aqui transmitiu essa experiência pro teu filho? Ensinou ele a bater uma bolinha de gude? Carrinho de alemão, até esses dias. Esse tempo atrás eu dava pro meu filho. Ensinando o teu filho, você consegue lembrar nas memórias, pois você tem memórias disso, Sim. do prazer que você sentia lá na ocasião da sua infância?
e reproduzir essa sensação prazerosa ainda hoje? Sim. De uma forma fidedigna, igual, idêntica? Não. Só com pico. Ou será que quando eu penso em prazer, imediatamente esse prazer está correlacionado ou está direcionado a memórias eufóricas que eu obtive através do uso de substâncias psicoativas? Senhores, as drogas nos deram, dentre tantas coisas, atalhos. E um dos atalhos que ela nos deu foi o atalho ao prazer. Sim ou não? Sim. Você traga ali uma porção de crack, seja ela qual for, numa fração milionésima de segundos, o que acontece com a tua mente? Acabou o prazer. Igual o crack, né? Não, 5 segundos. antes de acabar o prazer, peraí, calma, você foi rápido agora. Antes de acabar o prazer, o que você sente? Fissura. Hã? O que você sente? Euforia, alegria. Um prazer que não se compara a nada, sim ou não? Sim. Dá para comparar? O prazer do primeiro trago? Da primeira experimentação? Isso é depois que você desenvolveu já Não certa consegui dependência comparar da já substância? Depois dos outros tragos. É? O prazer do primeiro trago eu já consegui. Sentindo em outros tragos. Sim. E aí depois você vai criando tolerância, mas ainda assim fica uma mensagem poderosa no seu sistema nervoso central, arquivada em suas memórias, que é a de que, uma vez que você consome aquela determinada substância da sua escolha, ela vai te oferecer um sem número de sensações de prazer a nada comparado. De forma que, à medida que você continua experimentando, você vai substituindo aqueles comportamentos antes prazerosos, como a bolinha de gude, o peão, as brincadeiras familiares, Videogame. as viagens, o prazer de estar com o seu amor. Tudo vai sendo substituído pelo quê, senhores? Pela droga. Pela droga. Por um único comportamento que chamamos também de resposta de enfrentamento. Calma que a gente chega lá. Muita gente fica tão ligada no álcool ou em outra droga que parece não conseguir pensar em obter prazer em viver sem ela. E como se, tendo de viver sem química, a pessoa perdesse sua própria identidade. Alguém aqui já se sentiu confuso por não ter a substância à sua disposição? Eu. Sentiu a vida meio sem sentido? Eu. Se acordava de manhã, não tinha substância à sua disposição. Você ainda não tinha consumido. E aí você olhava para o mundo ao teu redor. O que era o mundo ao seu redor? Era só aquilo, né? O que era o mundo ao seu redor? Qual era o significado? Nem nada. Você olhava e falava assim, de verdade, tio. Você olhava e falava, mano, por que eu vou sair da cama hoje? Qual é o propósito? Alguém se identifica com isso? Ou só eu que usei assim? Eu, no meu propósito, quando eu Propósito tava de vida. na adicção, era pra usar droga. Sim. A minha vida tava sendo só droga. Pinga, pedra, maconha. Cara. Se identifica? Perdão falar o nome da droga. Imagina. Todos se identificam com isso? Tem alguém que não se identifica com isso? Vida sem sentido? Vida sem desejo? É bem melhor casar, ter uma esposa, um filho. Por que você está acordado agora? Porque Deus quer, né? Só porque acordei. Bruno, mesmo você casado com filhos, com uma vida, se você suprime os hobbies, o lazer, o tempo de lazer, também isso acontece. Tá recaído? Se você vive só para trabalhar, vive só para... Isso acontece também. Se Sim. você não tem o prazer, o pequeno prazer ali de sair com a família, jogar a bolinha de gude. E aí tem um agravante nisso. Nós aprendemos um comportamento. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Comportamento. Que me fez substituir todos esses outros comportamentos prazerosos. Porque a esta altura, com todo o desenvolvimento da dicção na minha vida, falando do Bruno, qual comportamento eu posso comparar, equivaler, em termos de prazer, sensação, liberação de substâncias do prazer, processos dopaminérgicos, em relação ao uso de droga? Qual comportamento eu exerço hoje que me dá tanto prazer
quanto à minha droga de escolha. Leandro, mais uma dica. Eu ouvi dizer que o único jeito de conseguir ter essa sensação é ajudando ao próximo, fazendo o que você está fazendo agora, o que os meninos aí fazem aí na clínica, né? Muitos falam assim de mim, né? Eu já tentei de várias formas, né? E já me falaram que muitos, infelizmente, só vai conseguir achar essa sensação ou conseguir ficar mais tempo limpo, aí uns 10, 5 anos limpo, através dessa atividade. Porque nada mais dá prazer. Gera prazer na vida. Porque assim, você pode estar com sua família, que isso vai te dar prazer, não vou falar que não vai dar prazer, tá com um filho, tá com uma mulher, mas não é igual a sensação da droga. E muitos não conseguem. Eu não consegui ficar com aquele pouco prazer, aquele prazer ali de estar com família, tal, não é o mesmo prazer que a droga me dava. Sim. Então, o máximo que eu vou conseguir de prazer que o meu corpo vai me dar normal, sem uso de substância, é pouco perto do que a substância me dava. Então, nunca vou estar satisfeito. Por isso que Sim. fala, eu sou interno insatisfeito, né? E a única maneira de conseguir esse prazer é quando você consegue ajudar uma pessoa, quando você dá uma palavra de ajuda com quem está te ajudando para aquela uma outra pessoa, isso satisfaz, não a ponto do nível da droga, né? Mas é o que está mais próximo. Sim. Todos ouviram? Como é teu nome? Leandro. Leandro, eu sou o Bruno. Muito prazer, tá? Seja bem-vindo. Leandro, eu concordo e eu queria apenas fazer um acréscimo nesse raciocínio. Existem inúmeras maneiras, e essa que você está narrando é sim uma maneira efetiva e eu posso, né, dar provas e evidências disso. Mas a gente pensar que hoje nós estamos aqui, inclusive, para desenvolver a habilidade para chegarmos a novas conclusões de maneiras eficientes de sentir prazer. Porque muito do que nós vamos falar nesta reunião está relacionado com um negócio chamado significado. Na verdade, a droga por si só, ela não tem o poder de tomar escolhas e decisões por mim e projetar significado sobre a própria experiência do uso. Quem deu significado a isso que estamos falando? Fomos nós. Nós aprendemos a ter este pensamento, em especial porque a alienação do uso da substância, e aí entram todos os fatores, né, mentais, emocionais, ele é muito forte. E não por acaso que a adicção pensa. Então é um padrão de pensar, sentir e agir adoecido. E chegamos a essas construções do pensamento, esses paradigmas, né? Chegamos a estes pensamentos por conta de um complexo sistema de funcionamento indesejado. Durante anos eu construí crenças que me aprisionavam o ser, impedindo a minha existência pluralista. Eu passei a acreditar que a única maneira de sentir-me bem, feliz, regozijado, era usando substância. E transformei esta crença na minha verdade. E hoje estamos aqui para desconstruir esta verdade, para construir uma nova e melhor verdade. Faz sentido isso para vocês? Alguém está interessado nisso? Construir novas e melhores verdades? Você tem uma crença que te limita a ser o seu potencial máximo. E muito dessa crença está relacionado com essa doença. Veja, por exemplo, o nosso estigma enquanto adictos, né? Uma vez um dependente químico, uma vez um usuário de drogas. Sempre um usuário de drogas. Nós somos vistos na sociedade, em muitas situações, ocasiões e lugares, exatamente desta maneira. Pessoas que não vão se recuperar. E o que é que reforça este pensamento social? Além da desinformação, são as evidências de que realmente um número muito baixo de